aluninhos, eu falei para você em uma nomenclatura e uma identificação de óxido, eu falei para você num óxido chamado molecular, falei para você que no óxido molecular o oxigênio e o outro elemento estão unidos por ligação covalente, falei para você que o óxido molecular em geral tem caráter ácido. Agora eu quero falar num outro tipo de óxido, num óxido iônico. Como é que eu vou identificar que o óxido é iônico? Olha que fácil. Metal mais oxigênio. Já estou te dando um spoiler. O composto é iônico. O oxigênio, em geral, é 2-. A gente vai discutir num outro vídeo que o oxigênio pode ter outros tipos de NOx, outros tipos de carga, mas a preferida, a preferencial, 2-. Óxido iônico, em geral, possui caráter básico. Isso vai te ajudar muito. Óxido molecular, em geral, tem caráter ácido. Óxido iônico, em geral, tem caráter básico. Combinado? Primeiro eu quero que você se atenha a isso aqui, ó. Vamos lá, para você me ajudar? Na. Tudo bem que o Na é sódio? Beleza. Qual é a carga dele? +1. A gente combinou. Sódio tem NOx fixo. O oxigênio tem que carga? 2-. Você concorda? Portanto, a fórmula tem que ficar como? Na2O. E o nome? Eu posso falar monóxido de dissódio? Posso. Monóxido de dissódio, mas não precisa. Por que não precisa? Porque o sódio tem sempre carga +1. Então, esse é o único óxido que eu tenho de sódio. Não existe outro. Então, eu posso falar apenas óxido de sódio. Tudo bem? Ca2+, O2-. Beleza? E a fórmula? CaO. Eu posso falar monóxido de monocálcio? Posso, mas não precisa. O cálcio só tem carga 2. Então esse é o único óxido que eu tenho de cálcio. Então eu posso falar óxido de sódio e apenas óxido de cálcio. Al3+, O2-. Tudo bem? Isso vai me dar Al2O3. Al2O3. Eu posso falar trióxido de dialumínio? Eu posso, mas não precisa. Esse é o único óxido que eu tenho de alumínio, porque o alumínio tem apenas carga 3, NOx 3. Então não é necessário falar trióxido de dialumínio, basta falar óxido de alumínio. Tudo bem? Agora dá uma olhada o que você tem que tomar cuidado. Fe2+, O2-. Fe3+, O2-. Olha o que eu quero que você observe. O ferro aqui tem carga 2, o ferro aqui tem carga 3. Tudo bem? Isso vai me dar FeO. Isso vai me dar Fe2O3. Posso falar monóxido de ferro, trióxido de diferro? Posso, mas a química prefere falar óxido de ferro 2. Semelhante ao que você fez em base.
semelhante ao que você fez em sal. E aqui a química prefere falar óxido de ferro 3. Ficou claro para você que às vezes um mesmo óxido pode ter mais de um nome e existe sempre um nome mais utilizado. Tudo bem? Agora eu quero que você dê bastante bola ao fato dele ter caráter básico. Por exemplo, CaO mais água CaOH2. O que você percebeu? Quando eu pego o óxido, que é básico, coloco na água, eu tenho uma base. Por isso que você já me viu chamar isso de cal hidratada. Peguei a cal e hidratei. Tudo bem? Vamos imaginar que fosse Na2O mais água. E isso vai me dar NaOH. Eu só preciso equilibrar pelo balanceamento. Como eu tenho 2 grupos sódios aqui, eu tenho 2 NaOH aqui. Tudo bem? Tranquilo? Vamos escolher uma reação super importante. O transporte de cargas em São Paulo é muito feito na forma de caminhões. Então, muito comum que caminhões transportem cargas. O ácido sulfúrico é normalmente transportado por caminhões. Infelizmente, às vezes, em acidentes, a carga se derrama sobre a estrada ou, eventualmente, sobre um ecossistema. Pode ser um lago, pode ser um rio. E quando a carga de ácido literalmente se espalha na rodovia e, eventualmente, cai próxima de algum ecossistema aquático, você precisa neutralizar esse ácido. E é muito comum que se utilize cal virgem. Por que eu vou usar cal virgem? Porque é um óxido, é sólido, facilmente transportado e vai neutralizar o ácido. Vamos usar a mesma ideia da reação anterior? O óxido vai reagir com o ácido, vai neutralizar o ácido e vai formar sal e água. Tudo bem? Vamos fazer direto? CaSO4 mais água. Posso até colocar para você os estados de agregação, os estados físicos: sólido, aquoso, sólido no sentido de ser um precipitado, líquido. Professor, então você está dizendo para mim que a cal virgem está neutralizando o ácido sulfúrico? Sim, mas não só o ácido sulfúrico. Posso escolher outro. Não quer falar da cal virgem? Vamos escolher um outro óxido importante? MgO mais HCl. Vai formar... Calma lá. Eu tenho um óxido que tem caráter básico, vai reagir com o ácido e vai formar sal e água. Isso vai me dar MgCl2 mais água, sólido aqui, aquoso aqui. Lembra as regrinhas que eu te dei de sais? Os cloretos são todos solúveis, exceção feita aos que têm chumbo, prata e mercúrio. Então esse cloreto ele é solúvel. Aquoso e líquido.
Esse tipo de balanceamento é sempre feito por tentativa. Aqui eu tenho 2 cloros, então são 2 HCl. 2 hidrogênios, beleza, um oxigênio, a reação está devidamente balanceada. O que você tem que tomar cuidado? Você precisa entender que o oxigênio normalmente tem carga 2-, o cátion pode ter uma carga fixa ou não, a carga do cátion associada à carga do oxigênio vão te dar a fórmula do óxido. Na hora de eu dar nome, vou observar bastante o cátion pode ter carga fixa ou não. Muito importante que eu entenda que óxido iônico em geral tem caráter básico, que em água vai dar uma base e que em meio ácido vai dar sal e água. Então eu posso usar o óxido para neutralizar o ácido. E um óxido bastante usado é a cal virgem, por exemplo, por causa da chuva ácida. Essas reações são super importantes para a gente fechar esse vídeo. Óxido molecular. Eu tenho ametal mais oxigênio. Óxido molecular em geral tem caráter ácido. Então, o óxido molecular em água tende a abaixar o pH. Óxido iônico, metal mais oxigênio. Óxido iônico, em geral, tem caráter básico. Então, em água, este óxido tende a elevar o pH. Tudo bem? Chance, eu estou do seu lado.